Será que estamos sozinhos em nosso universo? Você já parou para pensar na quantidade de galáxias, planetas e sistemas solares existem em nosso cosmos? A galáxia é um grande sistema composto por estrelas, planetas, gases, poeiras cósmicas e massas escuras, todas ligadas pela gravidade. O termo galáxia tem origem grega, oriunda da palavra galáxias, e seu significado é leitoso, sendo assim referida como nossa Via Láctea. As galáxias são classificadas como anãs, que possuem 10 milhões de estrelas, e as gigantes, que possuem 100 trilhões de estrelas, todas elas orbitando o centro da galáxia. Isto é só uma breve amostra da estrutura colossal que compõe nosso cosmos. Não conhecemos nem nosso próprio planeta direito, quem dirá o nosso universo. Essa nossa pretensão de julgarmos com certeza tudo aquilo que não temos provas suficientes, baseando-se somente em hipóteses científicas, é no mínimo arrogância. Não queremos aqui de forma alguma desqualificar as provas científicas, mas sim salientar que hipóteses são hipóteses, e até que se confirmem, refutem ou provem o contrário, provoco-lhes o direito da dúvida ou da busca, mas nunca a certeza absoluta sobre a existência ou condição de algo que ainda não compreendemos em sua totalidade. Mas acredito na alta probabilidade, e digo mais, em 99% de não sermos os únicos e exclusivos habitantes desse nosso infinito universo. Então se acomodem, sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Revelados. Meu nome é Leone Correia Camarinho e o tema de hoje é Contatos Imediatos, Encontros Inesperados. Neste vídeo, apresentaremos relatos reais de pessoas reais, nas quais muitas delas eram céticas. Não acreditavam na existência de seres ou civilizações extraterrestres, mas que por ironia do destino, sorte, azar ou apenas obra do acaso, fizeram esses contatos. Embora algumas das pessoas envolvidas nestes relatos não estejam totalmente convencidas da existência desses seres, a única certeza que temos é de que esta experiência marcou a vida de todos para sempre. Nosso primeiro relato aconteceu com Pedro no ano de 2005. Ele estava junto de alguns amigos participando de um evento no município de Várzea Grande, no estado de Mato Grosso, cidade vizinha da capital Cuiabá, local onde ele e seus amigos residiam. Por volta das 2 horas da manhã, decidem ir embora. Todos estavam juntos no carro do Pedro, a caminho de casa, após cruzarem a ponte que dá acesso à cidade de Cuiabá, na região de um bairro chamado Vertão. Já a 800 metros adiante, na Avenida Miguel Sutil, ele olha para o lado esquerdo da janela do seu veículo e avista um objeto com formato oval, de cor cinza escuro, sem luzes, e que pairava sobre um campo aberto a uns 20 metros de altura. Media aproximadamente 30 metros de comprimento. Ele cobria quase todo o campo. Neste momento, ele chama a atenção de seus amigos para que confirmem o que ele está vendo. E todos, ao olharem, afirmam que de fato estão vendo a mesma coisa. Pedro afirma que todos ali não haviam ingerido bebidas alcoólicas, estavam em plenas faculdades mentais, e que também não se tratava de histeria coletiva ou ilusão de ótica. Assustado com aquela situação inusitada e também desconhecida, passaram devagar, observando. O objeto não emitia nenhum som nem movimento. Um pouco adiante, em um determinado momento, abriu-se um buraco, como se fosse um compartimento, na extremidade do OVNI. Neste mesmo buraco, começou a irradiar uma luz branca e muito forte. Então decidiram fazer o contorno logo à frente e voltaram para observá-lo mais de perto. Mas quando chegaram ao ponto onde estava o objeto,
já não o encontraram mais e só levaram alguns segundos para retornar, relatou Pedro. Acreditem se quiser, esse segundo relato aconteceu no mês de março de 2019 e, pasmem, foi basicamente no mesmo local do primeiro relato, porém 14 anos depois. As pessoas que fizeram esses depoimentos não possuem ligação alguma, então vamos ao relato. No dia 14 de 3 de 2019, Júnior foi buscar o seu namorado no trabalho. Era por volta das 22h20 da noite. Ele pegou a Miguel Sutil, sentido shopping estação. E logo na rotatória, a 100 metros da onde ocorreu o primeiro relato, de longe ele avistou uma luz parada, bem na rotatória, do antigo supermercado desativado, do lado esquerdo. Até então, ele pensou que era algum helicóptero, foi chegando perto e não ouviu barulho algum. Esse objeto estava voando baixo, tinha o tamanho de um carro, mas só que num formato oval, parecendo realmente ser uma nave. Tinha luzes brancas e azuis clarinho, era a coisa mais linda, ele nunca tinha visto nada igual. Possuía luzes pequenas e quadradas em toda a sua volta. Parou a moto para observar e o objeto foi baixando de lado em direção ao rio Cuiabá. Disse Júnior: sabe quando você vê algo e não consegue acreditar? Assim fiquei. Ele disse que viu perfeitamente, mas não comentou com ninguém. Ele falou só para o namorado, que falou para ele que procurasse mais sobre o assunto. Conversei com o Júnior por mensagens e nessas conversas perguntei se antes do ocorrido ele acreditava na possibilidade de existir esses objetos voadores não identificados. E ele disse que não, ele nunca acreditou. Esses assuntos também nunca foram de seu interesse, porém depois do ocorrido ele busca respostas, estudando e lendo sobre o assunto. Acompanhando esses dois relatos eu fiquei muito pensativo. Como pode ocorrer avistamentos por pessoas diferentes, em anos diferentes e no mesmo lugar? E o mais impressionante é dentro da cidade, em um local com muita movimentação. Esses dois relatos não foram observados em lugares afastados, como em chácaras, fazendas ou matas, como acontecem de costume os casos de frequentes aparições. Pude observar a possibilidade de existir algo específico ali naquele local que atraia esse fenômeno, ou alguma espécie de portal. Eu pensei em fazer outros vídeos, investigando mais profundamente naquela região, para saber se mais alguém avistou tais objetos. Vamos para o caso número 3. Este é o caso de Vitória. Ela mora em um local onde o terreno é compartilhado com outros familiares, sendo a casa de Vitória localizada à frente e a de sua tia logo ao fundo. Certo dia, ela e sua mãe combinaram de assistirem um filme na casa de sua tia. E no dia marcado, por volta da meia-noite, ao sair de casa, Vitória observa algo estranho ao fundo da casa de sua tia, a uns 20 metros de altura. Algo luminoso pairando na lateral de um prédio em construção. Nesse momento, e sem entender o que poderia ser, ela não dá tanta importância. E logo em seguida, sua mãe chega e a apressa, pois o filme já havia começado. Sua mãe nem percebe nada, e ela mesma não toca no assunto. Então vamos saber dela todos os relatos sobre este contato. Tivemos que alterar a sua voz por uma questão de sigilo, pois infelizmente, pessoas que relatam esses tipos de casos são ridicularizadas por pessoas que não entendem do assunto. Foi assim, eu estava aqui em casa, aí a gente estava eu e minha mãe indo lá pra Tia Elza pra assistir um filme, né? Aí quando a gente estava subindo lá pra casa da Tia Elza, aqui atrás de casa tem um prédio, né? Do lado desse prédio tinha eu não sei te dizer como que era o formato, eu não compreendi, eu só sei que era várias luzes brancas, parecia ser como se fosse um avião, com as luzes todas acesas assim, mas não tinha formato de avião, parada num lugar, assim,
assim do lado. Aí eu peguei e fiquei olhando, né? Só que a princípio eu achei que era avião. Só que eu achei muito estranho porque tava parado, entendeu? Eu falei, não é possível. E na época não tinha drone, não tinha nem lançado o drone ainda. Isso tem uns 9 anos, 10 anos atrás que isso aconteceu. Aí eu peguei e fiquei olhando, achei muito estranho, né? Mas aí eu não liguei, porque minha mãe logo tava passando e falou, vamos logo que já vai começar o filme, né? Beleza, pegamos e subimos. Daí, passou o filme todinho, a gente assistiu o filme, era acho que 2 horas mais ou menos o filme, que era aquele filme Apocalipto. Ele era 1h50 e pouco mais ou menos. A gente assistiu o filme todinho e tava voltando pra casa. Nisso que eu tava descendo, eu fiquei curiosa, falei, vou olhar de novo o negócio que eu vi, mas eu nem falei minha mãe que eu tinha visto, né? Quando eu virei, Leone, sem brincadeira nenhuma, o negócio começou a ficar invisível. Do nada, começou a desaparecer. Eu peguei e chamei minha mãe. Nisso que eu virei, que eu chamei minha mãe olhou, o negócio sumiu na nossa vista. Se você perguntar minha mãe, ela vai te descrever a mesma coisa. Ele sumiu e foi como se fosse um passe, tipo, velocidade da luz. Ele apareceu no outro prédio, tipo, próximo do outro prédio que tem aqui na frente. Questão de segundo, Leone. Foi rápido. Aí eu olhei assim e ele já tava todo avermelhado, vinho. Mas era um avermelhado, parecia que ele tava desaparecendo assim, ó, até que ele sumiu de vez. No ar ele sumiu. Mas ele ficou avermelhado como se fosse um reflexo. Sabe quando você olha assim no asfalto e tá sol? E aí você vê aquela onda de calor? Ele tava tipo assim, só que vinho. Minha mãe olhou e falou, filha, você viu? Aí ficou nós duas. Meu Deus do céu, eu chamei tia Elza pra ver, não deu tempo, porque... Mas foi muito sinistro, muito. Nossa, eu arrepiei todinho quando eu vi, sério. E foi tipo 2 horas de filme quase, Leone. Eu voltei, ele tava no mesmo lugar, e foi só chamar minha mãe. Eu chamei, mãe, que eu chamei pra mostrar que o negócio tava no mesmo lugar, ele já começou a desaparecer. Mas minha mãe ainda conseguiu ver que ele saiu de um lugar e foi pro outro rapidão, e ficou todo avermelhado, e sumiu. Eu não falo pras pessoas muito não, porque eu tenho medo, sei lá, ninguém nunca acredita no que a gente fala. Aí, mas eu sei muito bem o que eu vi, e não foi nenhuma ilusão não, eu vi certinho e minha mãe também viu comigo, então nunca vou esquecer esse dia, nunca. Deixamos bem claro que todo o conteúdo exposto aqui é teórico, algumas partes extraídas de fontes científicas e outras não científicas. E eu volto a lhe perguntar, você acredita que estamos realmente habitando sozinho este nosso universo, ou que possa existir seres inteligentes também, compartilhando o mesmo espaço? Daí fica a seu critério analisar os fatos aqui revelados e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.